CBN Recife. Apresentação, Mário Neto. A Prefeitura do Recife, em parceria com o DIEESE, lançou o Sistema de Informações Geográficas do Mercado de Trabalho e Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda. O site vai disponibilizar informações sobre o mercado de trabalho e estará acessível no portal da Prefeitura do Recife. Vamos conversar a respeito do assunto com o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Recife, José Bertotti. Secretário, bom dia. Bom dia, Mário Neto. Bom dia aos ouvintes da CBN. O lançamento aconteceu ontem, hoje já está funcionando ou não? Existe um período de adaptação? Já está funcionando, Mário. E você e a reportagem da CBN já pode acessar o site da Prefeitura, qualquer cidadão do Recife, para ter acesso às informações do site que está disponibilizado, com todos aqueles dados que a gente já teve a oportunidade de conversar com os ouvintes e com você aí da CBN, no Observatório do Trabalho, que é uma ferramenta que a Prefeitura do Recife disponibiliza sobre a evolução do mercado de trabalho, quantas pessoas são empregadas, em que setores elas estão sendo empregadas, o número de pessoas que estão sendo capacitadas. E essa ferramenta, Mário, ela serve tanto para os trabalhadores quanto para os empresários que querem tomar a decisão de investir na cidade do Recife. E ela traz algumas novidades que a gente não tinha tido a oportunidade ainda de disponibilizar no site do Observatório do Trabalho, porque no início o Observatório do Trabalho ele estava dando a condição da gente ter os dados do Recife, o que já era um avanço nos últimos 6 meses em relação a você ter os dados do mercado de trabalho, não da região metropolitana, mas da cidade do Recife, que tem suas particularidades, e como diz o prefeito do Recife, a cidade está se desenvolvendo para sua vocação de serviços modernos, de inovação tecnológica, mas agora no Observatório do Trabalho, no site, a gente tem o dado por micro-região, por região administrativa da cidade, e a gente tem o dado que se chama, na linguagem da informática, georreferenciado. Eu sei aonde esse emprego foi gerado, pelo endereço de onde esse emprego foi gerado. Quer dizer que existem diferenças entre as regiões políticas administrativas em termos de segmentos de emprego? Por exemplo, um emprega mais um segmento, outro? Existe, Mário. E existe também, dentro da nossa cidade, regiões onde o serviço é mais forte, existem regiões onde o comércio é mais forte, existem regiões onde ela tem uma vocação que pese esse novo desenvolvimento industrial de Pernambuco. Está muito focado em SWAP, e de fato lá estão os grandes empreendimentos que trazem serviços, que trazem desenvolvimento para o Recife. Mas o Recife também tem uma área industrial na cidade, que é a área do curado. Ali a gente tem grandes empresas industriais instaladas ali. E isso nos permite identificar por segmento econômico, por tipo de negócio, como é que a gente vai estar formatando políticas públicas. Se eu sei que tem muita gente empregada na área do comércio, se eu sei que tem muita gente empregada na área da indústria, isso permite você desenvolver políticas públicas de formação profissional e também políticas públicas de infraestrutura urbana para determinados segmentos econômicos. Mas para que isso funcione tem que ter um acompanhamento constante, né? E como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser esse acompanhamento? Inclusive, me parece em parceria com outras secretarias também, não? Tem, parceria, exatamente. Essa tem sido uma orientação do governo municipal, sob a coordenação do nosso prefeito João da Costa. Você vê, a nossa secretaria, e a gente tem essa responsabilidade, é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, que tem a responsabilidade de monitorar o mercado de trabalho. Mas a gente trabalha em parceria com a Secretaria de Planejamento Urbano, que é coordenada pela Eveline Labanca, e faz essa coordenação das políticas públicas na cidade como um todo. Ela também permite extrair dados, por exemplo, sobre segmentos do mercado de trabalho. Nós tivemos agora, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta, e o próximo documento que o Observatório do Trabalho da Prefeitura do Recife vai estar lançando é a realidade do mercado de trabalho para a mulher no Recife. E isso também pode ser reportado para a questão da mulher negra, que ainda sofre racismo, mas também para você identificar que políticas públicas você vai estimular para tornar a nossa sociedade mais justa, mais igual. E essa questão que eu falei da mobilidade urbana é porque essa base de dados do Observatório do Trabalho, além de ela constar principalmente os dados de emprego e renda na nossa cidade, ela pode ser alimentada com dados de políticas públicas na área da ciência social, políticas públicas na área de saúde. Ela pode ser alimentada com a base do cadastro imobiliário da cidade, você identificar por tipo de negócio, por tipo de imóvel que você tem, e essa base, então, ela parte
desse olhar sobre o mercado de trabalho, para tomada de decisão de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, mas ela também é uma ferramenta de gestão, como você falou, Mário, e ela nos coloca em conjunto com uma série de outras políticas públicas para que a prefeitura, sob o comando do prefeito João da Costa, tenha um olhar da cidade como um todo. E outro item importantíssimo, secretário, que vai garantir ou não o sucesso desse novo perfil de informações do mercado de trabalho no estado do Recife é a periodicidade de atualização. Com que periodicidade está prevista essa atualização? Ela, pelo menos mensalmente, ela está sendo atualizada, Mário. Isso é muito importante que você está levantando. Quando eu disse que a gente já tem tido aí a oportunidade de, junto com vocês da CNN, estar divulgando, por que eu falo mensalmente? Mensalmente, o Ministério do Trabalho, que é um parceiro importante da Prefeitura do Recife, ele divulga os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos. A nossa base de dados, ela está automaticamente ligada aos dados do CAGED. Qual é a novidade? A novidade que o Observatório do Trabalho já nos deu nos últimos 6 meses, que é uma metodologia, é importante destacar, desenvolvida pelo DIEESE, mas que passa a fazer parte de uma ferramenta de trabalho da Prefeitura do Recife. O ministro do Trabalho, num dia, ele divulga os dados do CAGED. No dia seguinte, a nossa base de dados ela é tratada, e ao invés de você ter o dado da região metropolitana, que era o que a gente tinha nos últimos, antes de implantar o Observatório do Trabalho, você já tem o dado de quantos empregos foram gerados no Recife. Aí você vai me perguntar em que setor avançou mais. Se foi construção civil, foi comércio ou foi indústria. Eu vou lhe dizer. Porque essa base de dados, ela mensalmente, pelo menos mensalmente, ela é atualizada. Pelo menos mensalmente ela é atualizada. Com a novidade agora, de que além de eu ter o dado, não só da região metropolitana, do estado de Pernambuco, mas da cidade do Recife, eu vou ter o dado da região, como você bem falou, Mário, e as regiões, elas se desenvolvem de maneira diferente de acordo com a sua vocação. Então agora a gente tem essa dimensão do território. A gente tem uma professora, Tânia Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco, que já foi secretária de Planejamento na Prefeitura do Recife, que nos coloca que essa dimensão do território, ela se aproxima muito mais da realidade das pessoas que moram naquele território, e o território ele nos permite olhar e propor políticas públicas que não sejam políticas desconectadas da realidade da cidade, mas que sejam políticas aplicadas na realidade das pessoas que moram naquele território. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do ponto de vista da realidade, da topografia daquela região, dos negócios que estão sendo desenvolvidos. Então essa dimensão do território, ela também é uma das principais questões do Observatório do Trabalho da Prefeitura do Recife. Esse diagnóstico ele é importantíssimo porque, como o senhor próprio falou, vai permitir que haja uma verificação de que região está bem, que região está mal, enfim, que região precisa de uma política pública mais efetiva naquele segmento, para que se possa desenvolver a cidade como um todo, né? Isso, de forma, pelo menos, de acordo com a vocação daquela região. Por onde ela pode se desenvolver mais? Que tipo de negócio pode ser implantado em uma determinada região? Né? Você começa a ter a informação mais precisa. Né? Quando você tem o dado da cidade do Recife, já é um dado muito importante, porque você já está trabalhando com a vocação do Recife, que tem dado a sua contribuição, puxando a geração de empregos em Pernambuco, nesse novo momento de desenvolvimento econômico, fazendo um trabalho na área principalmente de serviços modernos, que é o que inclusive está, digamos assim, como a gente fala aqui na nossa cidade, dando caldo para esse desenvolvimento econômico, que você tem um grande empreendimento, um grande investimento produtivo, como uma refinaria, um estaleiro. Mas ele gera ali um número fixo de empregos. E ele depende de serviços, ele depende de outras empresas. Se você consegue gerar esses serviços agregados a esse grande investimento produtivo em Pernambuco, e Recife tem feito isso, você vai engrossando o caldo da cadeia produtiva de determinados setores. Aonde vamos desenvolver isso em Recife? Então, você tem, por exemplo, a região política administrativa RTA 4, que a gente chama aquele eixo Caxangá. Ali a gente já tem dados, conversando com o nosso secretário de Finanças, Petrônio, que o principal arrecadador de impostos sobre serviços naquela região são serviços técnicos. Aí a gente vai se perguntar, mas por quê? Porque ali eu tenho a Universidade Federal de Pernambuco, que também presta serviços, que também arrecada impostos. Eu tenho uma série de escritórios e empresas relacionadas a essa área de serviços. Quando a gente for olhar na RTA 1, que aí para aquele nosso ouvinte se localizar,
é aquela região do bairro do Recife, o centro expandido do Recife. A renda média ali, ela é acima da renda média da cidade do Recife. Por quê? Porque o Porto Digital, que gera 6.700 empregos, ele tem uma renda média 2,7 vezes a mais, são R$2.700, quando a renda média do Recife cresceu bastante, está em R$1.100, é uma renda média bem acima. Então ali se destaca o aumento da renda média. Nos interessa desenvolver o Porto Digital, nos interessa desenvolver esse setor de tecnologia da informação, sim. O prefeito do Recife, no ano passado, expandiu a área do Porto Digital para atrair novas empresas, para que a gente possa chegar, além dos 6.700 empregos, nos próximos 10 anos, é a projeção do Conselho de Administração do Porto Digital que nós fazemos parte, chegar a 20 mil empregos. Então nós vamos identificando quais são aqueles setores que mais geram empregos, que mais geram renda. Agora isso também tem uma E criando estrutura, não é, secretário? Porque se o senhor está dizendo que daqui a X anos serão 20 mil empregos, tem que criar estrutura para que se absorva esses 20 mil pessoas aí, né? Exato. Como essas pessoas vão circular no bairro do Recife? Pois é. E o prefeito sabe, e investe, e colocou, o prefeito João da Costa, essa política de expansão do Porto Digital, ele também já deixa preparada uma lógica, como você falou, Mário, das outras secretarias, de pensar, olha, daqui 10 anos vai ter 20 mil pessoas ali, com esse perfil, fazendo esse tipo de deslocamento, com tais necessidades para prestar esse serviço. Então vamos montar a infraestrutura. Isso antecipa o planejamento das políticas públicas e permite, então, que, de fato, essa gestão que tem sido inovadora do ponto de vista de colocar ferramentas, ela possa também se preparar para esse desenvolvimento que vem, que está acontecendo no Recife, em Pernambuco, no Brasil, né, de maneira diferenciada, inclusive, porque nós costumamos dizer que esse desenvolvimento que Brasil, que Pernambuco, que Recife tem vivido, em relação a outros países, é porque a gente tem investido aqui na produção. Ora, investir na produção é isso que você está falando, mano. Também tem repercussão. Claro. Você vai precisar de mais infraestrutura urbana, você vai precisar de mais área para poder colocar o seu serviço, você vai precisar de, se é um setor de tecnologia da informação, você vai precisar de canais de transmissão de dados cada vez mais potentes. A CBN está instalada aí no bairro de Santo Amaro e cada vez mais ela está colocando o seu sinal de maneira mais qualificada para você poder assistir, ouvir pela internet, para você... então você vai precisar dessa infraestrutura. Telefone, enfim. Essa política ela antecipa a necessidade de investimento e ajuda a planejar melhor o que está sendo feito na Prefeitura do Recife. Claro. Secretário, muito obrigado então pelos seus esclarecimentos. Ok, Mário, e eu agradeço, a gente está sempre à disposição da CBN, Mário. Ok. São 9h28, nós ouvimos o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Recife, José Bertotti, falou a respeito desse site lançado sobre trabalho, emprego e renda. Né? Na verdade, não é apenas um simples site. Ele vai gerar dados, já está gerando dados sobre o mercado e a economia da cidade do Recife, e isso vai servir também para que a própria prefeitura possa se planejar para o futuro. São 9h29.